Paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 2 de junho de 2024, um domingo, tem uma palavra especial para a nossa vida. Antes disso, inscreva-se no meu canal se ainda não é inscrito e compartilhe meus vídeos com quem precisa ouvir essa palavra. A palavra de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 23, versículo 11, que diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo. Jesus, ele foi um grande exemplo de como servir no reino de Deus. E ele pediu para que nós imitássemos ele. Quando pensamos que a principal função do cristão é saber servir, tudo isso derruba todas as teologias de doutrinas que vai contra o que Cristo prega, como teologias da prosperidade. Deus, ele não nos fez para ser grandes aos olhos dos homens, para sermos poderosos aqui na terra, sermos sempre ricos, com acúmulo de bens. Deus, ele nos ensina que para ser seu discípulo, que para ser seu seguidor, nós precisamos saber servir no reino do Senhor. E servir no reino do Senhor é pregar o evangelho, dar a notícia das boas novas, da doutrina de Cristo, dos seus ensinamentos. É amar o próximo, ajudar órfãos, ajudar as viúvas, todos aqueles necessitados que Deus coloca no nosso caminho e também ajudar para que o reino de Deus cresça aqui na terra. Ajudar em obras missionárias, ajudar a igreja, nas construções de igreja, pois é assim que o nome do Senhor perpetua aqui na terra. Deus, ele foi aqui na terra um grande servo, uma pessoa que através do seu exemplo, através dos seus milagres, das suas caminhadas por Israel, nos ensinou como que a gente faz para servir adequadamente no reino do Senhor. A meditação de hoje diz: quando você vai ao encontro de Jesus, tudo muda. Quando olhamos para Cristo, nós conseguimos compreender o verdadeiro ensinamento do Evangelho de Jesus. Quando olhamos para Cristo, nós começamos a compreender qual que é o nosso propósito aqui na terra. Fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Ter amor ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a palavra do Senhor, amar os ensinamentos do Senhor e colocar em prática. Precisamos saber servir. Há um pensamento que diz que quem não sabe servir, não serve. E como esse pensamento, ele é adequado e real. Precisamos estar sempre dispostos a ajudar, a pregar o evangelho, a poder estabelecer, a ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Precisamos ficar atento ao que o Senhor diz, ao que o Senhor nos mostra. Queremos fazer obras, querer sempre frutificar no reino do Senhor, alcançar mais e mais pessoas. O Senhor, ele coloca uma grande responsabilidade na mão de cada um do seu discípulo, que é sempre fazer o reino avançar, o reino caminhar para frente, alcançar, atingir muito mais pessoas sempre, independente de cor, independente de quem é a pessoa, do seu status. Deus, ele ama todas as pessoas por igual. Ele ama os pobres, ele ama os ricos, ele ama os trabalhadores, as mulheres, os homens, e nós precisamos estar sempre dispostos a alavancar, a avançar no reino do Senhor. Precisamos ser servos, servos reais, servos verdadeiros de Jesus, colocando sempre a palavra em prática, amando cada vez mais o reino do Senhor. A leitura bíblica de hoje está em João 20, onde eu quero compartilhar uma meditação maravilhosa que está em João 20, do 24 ao 30, que diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu.
Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar os dedos nas suas mãos, onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, é Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Essa passagem acontece após a ressurreição de Cristo. Cristo foi crucificado, morto, e já tinha passado os 3 dias e Jesus já tinha aparecido a Maria Madalena, a Pedro e outros discípulos. Tomé, quando ficou sabendo que alguns discípulos tinham visto ele, Tomé disse: eu só creio se eu ver Jesus, se eu poder tocar em todas as suas chagas. E assim, depois de alguns dias, Jesus apareceu a Tomé e disse: pegue, toque nas minhas chagas, toque nas minhas feridas. Mas felizes são aqueles que não viram e creiam. Felizes somos nós, que não vimos Jesus em terra, que não vimos Jesus em carne, mas cremos que ele é o Filho de Deus. É tão maravilhosa essa passagem, aumenta tanto a nossa fé, quando Jesus diz que felizes somos nós, que estamos aqui quase 2000 anos após a sua morte e ressurreição. Não vimos Jesus, mas nós cremos que ele é Deus. E eu acho maravilhoso esse versículo 30, que o evangelista João diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. O Evangelho de João, ele registrou diversos milagres, diversos sinais do poder de Jesus, do poder de Deus. E ele diz que ele fez muito mais do que está escrito no Evangelho. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e tenham vida em seu nome. A partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que nós cremos que Jesus é Deus, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou no 3º dia, que ele subiu aos céus e que ele vai voltar, nós temos uma vida em Deus, temos uma vida em nome de Jesus. A verdadeira vida é quando nós cremos que Jesus, ele é o nosso Salvador, que Jesus nos levará para a vida eterna, que ele é o nosso Deus. Ter vida em Deus é crer em todas as suas promessas, é crer que nós entraremos na vida eterna, que nós teremos salvação em Cristo, que nós seremos levados por Deus para viver num lugar onde não tem choro, onde não tem lágrima, onde não tem clamor, uma vida abundante em Jesus. E essa vida abundante em Jesus pode começar aqui na terra, a partir de hoje, crendo na sua escritura. Vamos ter vida abundante em Jesus. Independente da circunstância, da situação que vivemos, vamos crer que nós somos felizes com Cristo, pois nós não vimos, mas nós cremos. E tudo que ele diz que vai acontecer sim conosco. Vai acontecer sim. Nós entraremos no reino de Deus. Nós entraremos na Nova Jerusalém. E somente Jesus pode nos levar
para essa glória eterna. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.